Beleza? Hoje eu queria estar falando sobre a experiência que eu e minha esposa tivemos com visto F1 e F2, vistos americanos para estudo, né? Depois de algum tempo pesquisando qual seria o visto melhor, que nos desse a oportunidade de estudar, aprender realmente uma língua nova, principalmente o inglês, né? Pesquisamos na Irlanda, pesquisamos na Austrália, Nova Zelândia, vários países, mas acabamos optando pelos Estados Unidos pelo fato de ser um país com uma economia muito forte, com uma oportunidade de trabalhos também muito grande. Mas vamos ao que interessa, que é, por enquanto, só o visto, né? Tiramos o passaporte, normal. Inclusive a gente nem tinha ainda o passaporte. Tiramos o passaporte, entramos em contato com a escola, uma escola em San Diego, na Califórnia, que Connect English. Optamos pela Califórnia também, pelo fato de parecer um pouco aqui com o Brasil, o clima, né? E o estado da Califórnia também é um estado que paga bem, né? Eu sei que muitos brasileiros estão indo para Boston, para a região do norte ali, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não ia conseguir se adaptar, que era a questão do frio, né? Eu ouvi falar que chega até menos 20, então a gente ia ter um probleminha para se adaptar, até mais que a gente mora aqui no norte, moramos no norte, um calor terrível aqui, então para se acostumar a menos 20 não ia ser tão fácil. Então, marcamos a entrevista para São Paulo também, respondendo já alguma dúvida por que São Paulo, se nós moramos aqui no norte. Pelo fato de a gente ter escutado alguns no Zoom, pode ser que não seja verdade, mas eu preferi acreditar que São Paulo era um lugar que aprovava mais, né? Aprovava bem mais, e pelo menos os relatos que eu ouvia, né, em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, as maiores aprovações vinham de São Paulo. Foi tudo muito tranquilo. Contratamos uma assessoria, tá? É importante falar isso, porque é maneira de primeira viagem, nunca tinha preenchido um formulário, então como era uma viagem de suma importância, eu achei melhor contratar uma assessoria. Contratamos uma assessoria, né? E foi muito bom porque foi uma assessoria completa. Você pode escolher ou videoconferência ou só preenche mesmo o formulário. No nosso caso foi completo, preencheu o formulário e também teve uma conferência onde ela ensinou como devíamos nos portar na frente do agente consular e essas coisas assim. Enfim, nós tivemos 3 antes de realmente ir pro dia da entrevista. Então tá, vou pular a parte do pegamos o voo, compramos as passagens. Eu vou falar quando chegamos lá. Chegamos lá um dia, em São Paulo você tem que coletar digitais e tirar foto um dia antes, no caso, né? Centro de atendimento, de serviço de visto, se não me engano. Você vai, entrega os documentos, tira foto, babá. E no dia seguinte, que é o grande momento, eu estava meio apreensivo, muito tenso, aquela preocupação, é uma entrevista da nossa vida, aquilo ali, porque depois que você planeja tanto ir para os Estados Unidos, né? Foi tanta pesquisa, foi quase 1 ano e meio, mantendo contato com gente, e teve um determinado momento que eu focava mais na questão do visto, eu ficava pesquisando na internet sobre vídeos de pessoas, eu pesquisava mais de pessoas que eram reprovadas, porque eu queria saber o que motivava, ou tentava encontrar algo que justificasse a negativa da pessoa, né? Então eu focava mais nisso, então fiquei em cima disso, focando, treinando. Mas para ser sincero, todo mundo sabe disso já, que entrevista do consulado é algo misterioso, é uma coisa que ninguém de fato sabe quais são os motivos. Não existe, até assessorias não conseguem garantir uma aprovação. Ela pode fazer o que for, mas ela não pode garantir. Agora, muitas dicas, ela dá. Ainda mais essa que a gente fez, tem uma vasta experiência no mercado, já trabalha mais de 20 anos. Mas eu não quero fazer propaganda de nenhum, inclusive não vou nem falar e não vou nem indicar. Aliás, não vou indicar, eu até indicaria, mas eu não quero fazer propaganda.
A intenção não é essa, a intenção é falar do que aconteceu com a gente. Enfim, chegamos na fila no lado de fora. Em São Paulo você já começa a fila lá de fora. Nosso horário é 8h30. Só que muito bem organizado, sabe? Porra, o pessoal que atendeu a gente logo na entrada eram brasileiros. E quando você passa no portão que você entra, você já dá de cara com a brasileira e fala: qual é o seu horário? O horário é 8h30, então é essa fila aqui. E assim vai, ela vai dividindo pelos horários ali. E a gente vai enfileirando em cada coluna, assim. Meio que um corredorzinho feito de não sei se é uma fita, tipo uma fita. Enfim, mais ou menos uns 4 corredores. 8h30, 8h30, 9h, 9h30. Você entrando. Chamaram a gente. Logo no início tem 4 pessoas que ficam num balcãozinho assim. Brasileiros também já pediram para ver o documento, para ver se estava faltando alguma coisa para não perder tempo, né? Passaporte, o I-20, a gente era estudante, então tinha que levar o I-20, que é o formulário, né, da escola. Mandaram a gente seguir. Segue e continua. Eu não fui muito rápido. Esse processo ali fora demorou acho que uns 30 minutos. Aí depois que a gente entrou, passa pelo raio-x, tira tudo, tira cinta e tal, aquela coisa toda. E segue. Quando passa pelo raio-x, já é o grande momento já. E eu meio desligado, não sabia se realmente era aquela hora, a hora da entrevista. Quando eu passei pelo raio-x, que eu vi aquela fila, já uma fila dando volta já em direção aos guichês. E quando eu prestei bem atenção, eu cheguei perto, vi. Eram vários guichês. Não sei se era de 0 a 12, mas é como se fosse uma lotérica. Se você chegar de longe, você vai ver uma lotérica. Você fica em pé, o agente consular fica numa cabine de vidro, né? Você consegue ouvir, ele consegue te ouvir e tal. E eu fiquei observando. A galera fala para não observar, mas gente, não tem como. Eu, por exemplo, eu queria observar, Só que e comecei a observar cada entrevista e a fila andava, e eu esperando e olhando, e andava mais um pouquinho, e olhava para a cara de cada um, a gente dava para ver de longe assim. Eu falava: porra, aquele ali é bom, hein? Se eu cair com aquele ali é bom. Olhava para aquela menina, quer dizer, porque eu fiquei com ela na cabeça, porque ela aprovava todo mundo. Era uma morena, aprovava todo mundo. Eu falei: aquela menina, eu quero cair com aquela menina ali. Era uma morena, acho que é americana, não sei. Não, é americana. E eu esperando aquele momento, eu falei: pô, mas tem tanto guichê, dificilmente eu vou cair com ela. E a coisa foi andando, eu observando cada um. Chega um momento que você estava próximo da nossa vez. Chega um momento que a fila vai acabando assim, e tem uma pessoa que vai designando: vai pro guichê 2, vai pro guichê 8, vai pro tal. Só que quando você chega no guichê, não é ainda a sua vez, ainda tem umas 2 pessoas na frente, assim. Aí o momento que eu comecei a gelar. Esse momento eu comecei a ficar tenso, olhava pra minha esposa, eu com medo também dela, sei lá, não consegui falar, porque ela era o F1 e o F2, então provavelmente ela poderia ser mais interrogada. E o que aconteceu? Nesse negócio de estar observando o pessoal, eu olhei pro lado e vi uma moça, inclusive ela tinha visto também, só que ela não comentou muito comigo. Mas quando eu olhei, eu vi uma moça que também estava dava para visualizar ao lado. Também faltavam uns 2, ou era só um para ela ser atendida. Ela começou a chorar de longe. E eu vendo aquilo, ela entrou meio que em pânico, ela parada e começou a chorar. E aí limpando, ela sozinha. E eu falei: meu Deus do céu. Aquele momento dela tava querendo vir para mim. Aquela sensação tava querendo vir para mim. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe, eu já virei o rosto, já fiquei concentrado de novo no agente ali. E eu procurei esquecer ela. E o que aconteceu? O agente chama a gente. O agente consular nos chama. Chegamos lá e ele foi um camarada muito simpático, sabe? Um cara, poxa, gente fina pra caramba, entendeu? A gente fica com aquele medo de pessoal ser grosseiro que nada. Só um eu vi que realmente era mais sério, era mais fechado, enquanto eu tava na fila. Mas esse foi super tranquilo. Vocês vão pra onde? Primeira pergunta. Vocês vão pra onde? Minha esposa, a gente tinha sido orientado pela assessoria. E quando fosse feito essa pergunta, que ela se apresentasse logo. Nesse momento para onde ir, não. No momento do motivo, né? Então ele perguntou: para onde vocês vão? E falamos: San Diego, na Califórnia. E ele perguntou: por qual motivo? O que vocês vão fazer lá? Foi quando ela se apresentou: sou funcionária pública, concursada,
Estou terminando a minha faculdade e pretendo fazer um mestrado, e o mestrado exige pelo menos uma nota 6 no IELTS, né? Ou no TOEFL. E eu pretendo estudar justamente para agregar na minha profissão. Pessoal, geralmente os vídeos que eu assistia, o agente consular sempre olha para a pessoa. O que todo mundo diz, olha muito para a pessoa, e você tem que olhar realmente para ele. Uma coisa que a assessoria nos falou é que a gente não podia estar olhando um para o outro, sempre focado no agente. Esse camarada, ele estava mais focado num documento que nós entregamos para ele, que era o I-20, né? E ele perguntou, olhava para ela, aí ele só balançou a cabeça. Depois que ela se apresentou, dizendo qual era o motivo que ela queria ir, ele só balançou a cabeça, tipo assim, já explicou o que eu queria ouvir. O motivo já está explicado. Então ele baixou a cabeça, continuou lendo o I-20, e aí ele quis fazer uma pegadinha. A gente creia que foi uma pegadinha. Ele falou assim, mas nós solicitamos 2 meses. Tá? Nós solicitamos só 2 meses. Por que 2 meses? Eu vou explicar para vocês aqui. 2 meses porque a comprovação era menor. Ficava mais fácil a gente poder comprovar. Se não me engano, 25 mil reais, se não me engano, ou alguma coisa assim. Não estou lembrando agora, mas deu para comprovar um pouco menos. Porque a gente já sabia que o visto poderia ser dado para 4 anos. O visto, né? Mas o I-20 veio para 2 meses. Aí ele olhou para o I-20 e falou assim, vocês vão estudar 6 meses, né? Aí a gente, não. Minha esposa falou, não, só 2 meses mesmo. Aí ele, 2 meses? Olhou de novo pro documento, falou, não é 6 meses não? Pra ver se ela ia se confundir. Ela falou, não, ainda bem que ela se manteve bem firme. Falou, não, são 2 meses. E é bom você continuar, sempre vai rolar isso. Principalmente, eu já ouvi muito em vídeos, que eles mudam até o destino. Ah, sim, você vai pra Orlando, né? Tentando fazer com que você fique nervoso ou acabe, não sei, tipo, deixando você meio perdido. Mas tem que manter a firmeza, tem que ser firme, né? Ah, tá, então tudo bem. Depois ele já não quis mais encher o saco em relação a isso. E ele olhou pro documento de novo e olhou para nós dois e falou assim, vocês são casados? E a gente balançou a cabeça, então deixa eu ver a certidão de casamento. Foi o único documento, vou logo adiantando, isso foi o único documento que ele pediu. Não pediu comprovante de renda, não pediu extrato, não perguntou salário, não, só isso. A certidão de casamento. Passamos a certidão de casamento para ele, por baixo do vidro, e ele olhou. Nós temos de casamento 8 meses, né? E quando ele percebeu isso, ele viu a data, ficou olhando os nossos nomes e comparando com o passaporte, olhava o meu nome, olhava o passaporte, olhava o dela também, eu percebi. E ele falou assim, 8 meses de casado, né? Tentou jogar assim, tipo, casaram cedo pra, né? Conseguiram visto, será? Pra conseguir o F2 pra mim, né? No caso, o acompanhante. Aí ele falou, casaram recente, né? Parabéns. Não olhou, só falou baixado, com um rosto baixado. Parabéns. E eu respondi, obrigado. E ela pegou e falou, isso foi muito bom, é muito importante. Ela falou, nós somos casados há 8 meses, mas já moramos juntos há 4 anos. Aí ele continuou olhando para a certidão de casamento e balançou a cabeça. Ah, tá. Tipo na cabeça dele, tá. Respondida, né? A minha dúvida. Aí pegou, devolveu a certidão de casamento e ficou digitando. Essa parte já vi vários vídeos, esse negócio de digitando, mas não digitou muito não. Digitou, ficou com a cara no computador, olhando alguma coisa. E eu pensando nessa hora, eu falei, agora vai vir pra mim. Agora vai me perguntar. Eu sempre tinha visto, sempre em outros, quando é casal, eles sempre perguntam pro F2. Eles sempre perguntam pro acompanhante, pro marido ou esposa, vice-versa. Eles sempre perguntam. E nessa hora, depois que ele tá terminando de digitar, eu já me preparando para ir perguntar, e eu já ali, já tentando na minha cabeça preparar qual seria a minha primeira frase, eu imaginei que ele ia perguntar, e você, o que você faz? E eu tinha colocado a minha DS, que era empresário, né? Eu sou uma agência de viagens, o dia todo eu estava preparado da forma que eu ia falar, o que minha agência faz aqui na minha cidade, quantos funcionários eu tenho. Então eu precisava ter na ponta da língua isso para meio que
E eu treinei bastante isso, mas na hora, né, você fica nervoso e o que aconteceu, depois que ele terminou de digitar, ele ficou olhando no computador, ele virou e falou, visto aprovado. Coloque os dedos coloque seus digitais ali. Enfim, tem uma maquininha lá que você coloca os seus... Enfim, bom, quando ele falou isso, parece um peso, cara, sair de cima de você, aquela ansiedade, a vontade de sorrir. E eu falei, onde que eu coloco esse meu dedo? Onde é que eu coloco o dedo? A alegria estava muito grande e graças a Deus deu tudo certo. E eu nunca tinha visto ele deixar de perguntar para o acompanhante, para o F2, ele não perguntou nada. E isso foi muito bom, isso foi muito bacana. Graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí. Então foram só essas perguntas. Para onde você vai? Qual o motivo da viagem? Se vocês são casados. E esqueci de uma coisa que ele perguntou: quem irá custear a passagem de vocês? E a minha esposa respondeu. Eu não falei nada porque não era perguntado a mim, era perguntado praticamente a ela, que era estudante, né, que estava aplicando o perfil. Então, enquanto ele não levantasse a cabeça e olhasse para minha cara e fizesse essa pergunta para mim, eu não precisava responder. Então ela respondeu: nós já víamos economizando justamente para essa finalidade de estudar. Pronto. Então foram 4 perguntas, né? Para onde você vai, qual o motivo, se vocês são casados e quem vai custear os estudos. E visto aprovado. Graças a Deus deu tudo certo. E aí, acredita em Deus que vai dar tudo certo. E esse era o relato que eu queria fazer. Nós vamos em janeiro, isso aconteceu no dia 14 de novembro, tá? Eu tô fazendo só agora, mas foi dia 14 de novembro, já voltamos para nossa cidade aqui, graças a Deus. Agora a gente está se preparando para essa viagem, tá? Que será em janeiro, em torno de dia 20 de janeiro de 2019, tá bom? É isso aí, um abraço. Como o vídeo é novo, como tô colocando o primeiro vídeo no YouTube agora, se inscreva no canal para dar essa força. Obrigado, valeu!